Bom dia! Bom Vamos dia, bom continuar a nossa dia. semana de ética, nesse momento participando aqui no ambiente do Instituto da Construção, com o objetivo de tratar das nossas conversas que tivemos ontem, continuando agora pela manhã, ok? Eu sou Ruth Carvalhal, sou engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho. Estou representando aqui o nosso Conselho de Engenharia através da Comissão de Ética do CREA Bahia, ok? Bom, dando seguimento à programação da Semana de Ética, realizaremos hoje a mesa cast que falamos ontem à noite. Ela é especial, estamos aqui recebendo a advogada e pós-doutora em Direito, a Camila Vasconcelos Oliveira, que vai tratar sobre o tema Ética para a Vida. Antes de eu continuar aqui falar sobre o nosso início da nossa pauta de hoje, rapidinho aqui, brevemente, estamos aqui recebendo o nosso presidente do CREA Bahia, o engenheiro José Valcarqueja, que está lá de Barreiras, por isso que eu gosto das coisas online, porque permite que todos possam participar. Presidente, seja bem-vindo a nosso evento da Semana de Ética, com essa participação online, porque daqui a pouco ele está voando para Salvador, e a gente quer muito ouvi-lo e saber assim, suas expectativas desse momento agora que nós vamos iniciar já já. Com a sua palavra, presidente. Bom dia, Ruth. Bom dia, doutora Camila Vasconcelos. Estou vendo aí participação do nosso conselheiro José Batista, conhecido por todos do CREA como China. Bom dia a todos os profissionais que estão assistindo essa live aí, live muito importante, Ruth, que discute um tema que é bastante diário no nosso conselho, né? A questão ética profissional, a ética tão importante na vida das pessoas, mas que para o conselho ela cai, no caso, na coordenação que você está esse ano à frente, que é a Comissão de Ética, ela é uma comissão que recebe muito processo de profissionais por descumprimento da legislação, por estar nas atividades em desacordo perante a ética profissional. Então, as câmaras encaminham para a comissão de ética e a gente vê uma quantidade ainda de processo muito grande caindo na comissão de ética. Seria muito melhor, o conselho estaria muito mais satisfeito se nós tivéssemos processos de éticas. Imagine, Ruth, você chegasse no mês e dissesse, ó, não temos nenhum processo para relatar de ética. Então, a gente estaria muito mais satisfeito com o conselho, ou seja, os nossos profissionais estariam desempenhando sua atividade profissional com ética, com cuidado, com segurança. Então, é isso que a gente espera dos nossos profissionais. Esses eventos, eles ocorrem anualmente justamente para o profissional observar, assistir, participar e ter a consciência que ele tem que, nas suas atividades, ter o cuidado e ter praticar a ética pessoal, a ética social, a ética do dia a dia e a ética profissional, que nós temos no nosso conselho, a resolução 1012 e 1004, e são as resoluções que nos processos éticos, nos relatos, temos que cumprir. O profissional também, ele tem que conhecer essas resoluções. Pronto, presidente, posso continuar nosso trabalho? Muito obrigada, presidente. Quero lembrar aos nossos participantes, nossos internautas, que a Comissão de Ética do CREA é uma comissão permanente. Ela faz parte do CREA, assim como outras 3 comissões que dão respaldo às atuações do Conselho, tá certo? A Semana de Ética, ela tem por objetivo conscientizar ao profissional sobre a importância da ética como elemento fundamental para a atuação dos profissionais de engenharia, que devem estar sempre atualizados e dispostos a conhecer nas práticas existentes em busca de soluções que contribuam para a melhoria da sociedade. Nós sabemos que o nosso conselho é um conselho que visa
né, da sociedade a segurança e dos trabalhos realizados por profissionais qualificados. E a ética ela precisa permear essas medidas, como o presidente acabou de colocar. Se nós não tivéssemos, essa ética presente na atuação profissional como um elemento balizador da sua tomada de decisões, com certeza nós não teríamos processo ético. E nem necessariamente, talvez, não tivéssemos nem de uma comissão de ética permanente. Entretanto, a gente precisa cada vez mais trazer essa temática, essa discussão. Então, por isso que nós fizemos esse formato de Semana de Ética, ao invés de fazer presencial, fazer online, para permitir que os profissionais de qualquer parte do planeta, não só de Salvador, não só da Bahia, mas de várias partes do país, ou até fora do país, possam, nesse momento, estar participando, ouvindo, aprendendo, agregando conhecimento. Então, esse é o nosso propósito. Nossa programação se estende até o dia 31, com assuntos de grande interesse da sociedade, como a ética da engenharia, como a ética para a vida e as ações da Comissão de Ética a nível nacional. A Semana de Ética está prevista no plano de trabalho da Comissão de Ética e este ano conta com o apoio do Instituto da Construção, porque nós estamos aqui exatamente no espaço do estúdio dessa instituição para realizar esse evento. A gente agradece enormemente a forma muito gentil de aceitação imediata de participar, de poder usar esse espaço para realizar esse evento. Nesse bate-papo de hoje, estamos aqui com a advogada Camila Vasconcelos, que eu vou já passar a palavra para ela, mas antes eu preciso apresentar aqui de maneira bem sucinta, não sei como, um currículo que essa profissional baiana, é isso, Camila? Está aqui conosco hoje, tá certo? Ela vai falar de ética numa amplitude que vocês vão ficar assim, estarrecido de dizer, meu Deus, tem tudo isso, eu nunca tinha parado para pensar. Ela é pós-doutora pela Universidade do Direito de Vitória. Ela é doutora em bioética pela Universidade de Brasília, UNB. Ela é mestre em bioética pela Universidade de Açores e Universidade Católica Portuguesa de Porto, em Portugal, e especialista em bioética e biodireito. Professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, no eixo humanístico e vice-chefe do Departamento de Medicina Preventiva e Social, coordenadora do Núcleo Bioética e Ética Médica na gestão e no grupo do estudo, pesquisa e extensão em bioética e ética médica permanente. Advogada em direito médico e bioética, com atuações perante o Poder Judiciário. Administração Pública e conselhos profissionais, sócia e proprietária do escritório Camila Vasconcelos Sociedade de Advogados, membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB da Bahia, na gestão 2019-2021, segunda vice-presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, na gestão 2019-2021, membro da Comissão Nacional de Direito Médico da Associação Nacional de Advogados, ABA, na gestão 2021-2023, professora dos cursos de pós-graduação em Salvador, em Brasília, em Campina Grande, em São José do Rio Preto, membro dos estudos de bioética de Porto Açores, em Portugal, coordenadora e professora dos cursos de extensão em Direito Médico e Bioética do Brasil Jurídico, ensino de alta performance da Escola de Magistrados da Bahia, professora de Ética Médica na Sanafix, plataforma online de educação médica. Possui publicações científicas e participações em eventos nacionais e internacionais em Direito Médico, Bioética, Clínica e Ética Médica. Autora do livro Direito Médico e Bioética, História e Judicialização da Relação Médico-Paciente, publicado em 2020, de produção editorial da livraria editora Lumen Juris Limitada, e autora do CVMed Direito Médico em Foco, disponível no site http://vpmed.com.br. Então, sem mais delongas, passarei agora a palavra a ela, mas quero só lembrar que nós estamos aqui também com a presença do nosso China, que é o nosso José Batista, professor da Universidade Federal da Bahia também, engenheiro de Minas, e está aqui conosco para fazer esse diálogo, essa troca. Eu vou passar nesse momento a palavra para ela, para que ela possa nos presentear com esse conhecimento que ela possui, que é a nossa prata da casa. Com você, Camila, por gentileza. Doutora Ruth, querida, eu vou chamar assim, uma mulher chique como essa. Olha, eu acho que nessa mesa aqui a minha participação talvez seja a que tenha um menor valor no que se refere ao conhecimento da prática, que obviamente
os meus queridos colegas aqui têm. Você esqueceu daquela visão de fora. É verdade. Precisamos dela. Você é a visão de fora. Eu acho que eu estou aqui meio que, né? Mas bem, eu quero agradecer o convite. Eu acho que quando uma instituição se dispõe a ter um momento específico para discutir ética, quer seja um momento pontual de algumas horas, alguns dias, né? Ou ampliando como está acontecendo aqui, é uma instituição a que nós devemos imenso respeito. Porque parte do pressuposto de que nós somos capazes, os atuantes da profissão, de que nós somos capazes de fazer reflexões éticas cada vez mais aprofundadas, conforme nós vamos antevendo os problemas. Porque trabalhar com ética é refletir sobre as moralidades, sobre o que nós consideramos certo ou errado. E, de alguma maneira, isso significa uma pré-ocupação. A gente se ocupa antecipadamente de algumas questões e valoriza os profissionais que estão inseridos ali, né? Mas eu quero escutar o professor China, porque disse ele que ele era conhecido assim. E eu, como estou conhecendo ele agora, já estou encantada pela humildade dele, porque certamente o currículo dele é 5 vezes maior do que o meu. Aliás, se eu soubesse que você ia ler, eu te proibia, tá bom? E eu só li um pedacinho. Não, ainda tem algumas depois. Porque não sou mais vice-chefe do departamento, mas adoro a vice-chefe, então tá tudo ótimo. A gente não vai brigar. Mas, bem, pois é. Eu penso assim, né? Essa ideia da ética, a gente estava, inclusive, conversando antes de entrar aqui no ar, né? A gente estava falando sobre o quanto é interessante a gente fazer essa abordagem e tratarmos bem as pessoas. Eu acho que um primeiro gancho que a gente pode puxar até é o seguinte: a etiqueta é diferente da ética, né? A etiqueta, que é uma ética pequena, que faz com que a gente consiga lidar bem no dia a dia, né? Por gentileza, por favor, você primeiro. Então, são ideias de conduta que, de algum modo, faz com que a gente respeite o outro na sua qualidade de outro. Deixa a coisa mais tranquila, né? Porque você está respeitando, né? Então, você já tem uma maneira de conversar. Né? E aí já abre esse espaço. Pois é, pois é. Então, é bem interessante. Eu estava vendo vocês falando sobre a ideia da ética profissional, né? Eu acho que um dos pontos que a gente pode partir também, afora esse entendimento sobre a etiqueta, que faz com que os profissionais devam respeitar uns aos outros em suas respectivas competências, né, no ambiente de trabalho. E que bom que o CREA está muito preocupado com isso. Mas é importante a gente perceber também a diferença da ética profissional para ética no sentido ampliado, para a gente entender também a deontologia, né, que é esse estudo dos deveres voltados às normas da profissão especificamente, que está num código de ética, né, do profissional. Mas, antes de tudo, a gente percebeu o que vinha a ser a ética e diferenciar ela um pouquinho de moral. O que vocês acham? Acho uma boa. É uma boa? Ontem até a gente tocou e foi direto na ética, porque não era o momento da moral, mas aqui com você eu acho que sim, né? Vamos fazer essa diferença. Vamos, sim, a gente tende na sociedade a utilizar muito a etimologia das palavras sem se aprofundar demais. A gente vai simplesmente utilizando conforme que a gente considera adequado. E tudo bem se isso tiver um aspecto positivo envolvido. Então, quando a gente diz assim, esse profissional é ético, quando a gente faz essa pergunta, esse profissional é ético, a gente precisa perceber o que a gente está querendo saber. A gente quer saber se ele é um profissional que segue à risca as normas deontológicas da profissão. Esse é um profissional que respeita os seus colegas e que tem esse comportamento de uma etiqueta que favorece, né, ao diálogo conforme cada competência dentro do espaço de trabalho. A gente quer saber se ele valoriza os pontos de vista culturais de cada pessoa com quem ele se relaciona. O que isso quer dizer? E aí, antes, vale a pena a gente fazer essa diferença entre moral e ética, né? A moral, existem algumas teorias que trabalham que existe um mínimo ético comum. Todos os seres humanos em qualquer lugar do planeta, como disse Ruth aqui, que está nos ouvindo, né? Pessoas de qualquer lugar do planeta, que todos eles têm uma ideia, uma espécie de núcleo que a qualquer pessoa é muito fácil de entender o que seria certo ou errado em determinadas conjunturas. Já outras teorias dizem que não, que sempre vai depender da cultura, a depender do tempo e do espaço em que nós estamos inseridos, para a gente entender o que é considerado certo ou errado, né? O mundo do direito, por exemplo, precisa beber nessa fonte da cultura, do tempo e do espaço.
Como eu tenho uma formação jurídica também, uma coisa que é bem importante colocar é que a gente, quando constrói normas, e as normas deontológicas devem ter pensado nisso, a gente analisa o que culturalmente é relevante naquele momento, né? O que nós, enquanto sociedade, valorizamos naquele momento, e depois é que a gente produz as normas. Por vezes, o mundo dos fatos, que tem a ver com a maneira como a gente se comporta, muda muito mais rápido do que a nossa noção de valoração daquilo, e a norma ela fica sempre atrasada. Agora, tá vendo como tá? E a gente querendo ver como funciona. E os crimes da inteligência artificial que está chegando. Pois é, aí cada vez que a gente tem uma norma publicada, ela já é publicada com a sensação de que alguma coisa já está atrasada ali, né? Faz parte. Então, faz parte. Então, é por isso que é importante, por mais que a gente tenha a normatização, que é uma espécie de orientação de conduta, a gente precisa entender que os seres humanos, eles são pessoas capazes de refletir tudo o que for necessário no cotidiano, né? Caso contrário, a gente desiste das pessoas e diz assim, cumpram as normas, ponto. E não é por aí. Né? Então, no mundo jurídico, a gente faz essa análise. E voltando aqui, a moral, ela vai, nesse ponto de vista cultural, fazer um recorte de tempo e de espaço. Então, hoje, dentro da profissão de vocês, o que é considerado hoje, 2024, né? Começando agosto, terminando julho de 2024, o que é importante para esta profissão? Né? E o que vem sendo importante há décadas? Porque é possível que, se eu fizesse a mesma pergunta para 200 anos atrás, a gente tenha talvez uma diferença de abordagem, sobretudo em relação a respeito aos profissionais todos. Né? Nós tivemos uma época em que a hierarquização era muito forte, ferrenha, e as pessoas que eram consideradas hierarquicamente superiores poderiam destratar as pessoas hierarquicamente inferiores. Isso não vale mais. Na verdade, nunca deveria ter valido, né? Mas, infelizmente, esse era um comportamento. Cada vez mais, nós temos uma valorização dos profissionais em suas competências, quer sejam aqueles que são os profissionais que são postos numa hierarquia institucional, em um nível mais baixo, o que não significa que sejam pessoas em nível mais baixo, é absolutamente diferente uma coisa da outra, né? Do que as pessoas que estão em cargo de chefia. Isso é tão significativo que tem impactos no que se diz hoje a diferença entre chefia e liderança. Aqueles que valorizam as pessoas e as pessoas têm o intuito de trabalhar melhor naquele campo do que necessariamente as pessoas que só mandam e as outras obedecem. Né? Não sei se o que eu estou dizendo faz muito sentido. Total sentido. Faz sentido até por uma questão de responsabilidade. Que a hierarquia vem numa responsabilidade. Então, se você não está no cargo de chefia, sua responsabilidade é muito maior. Você tem responsabilidade por você, pela empresa e pelos demais. E à medida que você vai descendo, essa responsabilidade diminui. Mas isso não quer dizer que os outros que estão lá embaixo não sejam tão importantes. Exato. A liderança é você aceitar esta responsabilidade que você tem, ser ciente, e ouvir cada um para que eles possam contribuir. Que a tomada de decisão seja sua, né? E que você pede sempre e diga assim, me convença. Porque se você me convencer, a gente vai ver como é que a gente pode fazer. Mas você tem direito de falar, você não pode ficar sem falar, entendeu? Não é porque eu estou aqui que você... Não, você também tem direito. Mas essa é que é a liderança. E é isso que muda. Só para contrapor, estava lendo ontem que uma mina, né, antiga, há 200 anos atrás, a mina de Cata Preta, lá de Itabirito, uma mina de ouro antiga, que os ingleses vieram, né, explorar e tudo mais, 1830 até 1844, e eles não aceitavam essas conversas. E eram escravos que trabalhavam. Sempre tinham problemas. Por quê? Porque a gênese da terra, né, lá da Inglaterra, lá na Cornualha, a rocha era diferente do que aqui a gente chama Jacutinga, lá de Minas Gerais, que era outra maneira, de outro jeito. E se você não respeita isso, e você não ouve o que os outros estão dizendo, pronto, em 1844 houve um grande acidente e a mina simplesmente paralisou. Porque pela arrogância deles de não ouvir e não entender, tá vendo? Os 200 anos atrás para agora, é isso aí. Então, é o exemplo mais fácil. Então, é um ato de inteligência. Você é ligeiro de Minas, né? Ontem eu estava fazendo prova, enquanto os meninos estavam fazendo prova, eu aproveitei para ler. Estava me preparando. Olha, continue, meu. Tá vendo como é ética da vida? É ética da vida, né? E aí a gente pode ter uma primeira conclusão, porque eu acho que uma das coisas interessantes da ética é a gente conseguir já aplicar.
Então, vale a pena a gente conjecturar, refletir e já ver de que maneira prática a gente consegue resolver isso na nossa vida. Uma das conclusões que a gente já pode começar, e claro que as pessoas podem pensar diferente, dizer que é de outro jeito, mas a arrogância, embora seja um sentimento quase que satisfatório para quem pratica, é um ato de desinteligência coletiva absoluto. Porque não só você vai angariar pessoas contrariadas, quanto você pode perder e não valorizar a informação preciosa que pessoas que são lideradas têm e que você não tem. Né? Então, esse conhecimento, essa ideia do conhecimento absoluto que não existe, promove um ato de desinteligência muito grande. Então, os líderes, e que são pessoas que valorizam a todos que te circundam, são pessoas muito sábias. São pessoas que compreendem que todos os saberes, eles participam de todos os cenários, né? De todas as competências profissionais. Caso contrário, nós não teríamos competências, né? Um rateamento de funções. Com certeza. Até porque todo mundo tem sua verdade. E se você não discutir essa verdade, né, você pode até passar a entender, olha, dessa maneira é bem interessante. Essa é boa, mas essa também é uma boa. Eu não tinha visto por isso. E aí já vem uma terceira. Então, a discussão vai dizer exatamente isso. Qual é a nossa verdade? Entendeu? A gente tem uma, você tem outra, e qual a verdade nossa? Como você mesmo disse, aquela que a gente aceita mais. E aí está dentro do quê? Do espaço e do tempo. Isso. E tem verdades até que não são institucionalizadas. Eu estava me lembrando aqui, certa feita, eu ministrando aula de metodologia, me lembro que num dos livros tinha assim dizendo algo do tipo: o conhecimento filosófico, o conhecimento científico, aquele que é trabalhado em métodos, né? E o conhecimento popular. Até mesmo fugindo dessa estrutura de competência profissional, o conhecimento popular, que por vezes é tratado com demérito, são especialmente ricos e tem ali algo que precisa ser mencionado, analisado, estudado e refletido. Ou seja, a ciência e a filosofia bebem na fonte do conhecimento popular. Né? É a vivência, né? É aquilo que foi visto. E outra coisa, a população está vivendo. Por isso que é popular, por isso que você viveu aquilo. Isso. Então você sabe o que aconteceu, de que maneira aconteceu, como aconteceu. Basta a gente dizer. Por que isso está acontecendo? Aí o ciência. Aí você entra com mais a consciência. Eu fico muito feliz com esse debate, porque eu estou nessa linha de pesquisa, né, da minha dissertação. Vai lá. E assim, no começo as pessoas me colocaram assim: como é que você é uma engenheira e não vai fazer uma pesquisa quant? Tem que fazer quali? Mas eu quero exatamente essa provocação. O que parece que... O que a pesquisa aplicada. Aplicar isso. É muito envolvente. É exatamente isso que você está falando. O que ela acabou de dizer. Como a gente aplica isso? Entendeu? Mas sabe... Desculpe te interromper, mas sabe uma coisa interessante, essa diferença do quali para o quant, né? Para as pessoas entenderem que não é da área da academia, né? Das pesquisas. Nós temos pesquisas quantitativas, em que a gente tem uma ideia muito mais racionalizada, hermética, fechada, né? E a qualitativa, que tem elementos que vêm passear numa subjetividade. Por vezes, pessoas que estão muito habituadas com esses ambientes mais fechados, as ciências exatas e tal, elas, na verdade, rechaçam um pouco a pesquisa qualitativa porque gera um certo incômodo. É desconfortável você sair do que é exato e partir para o que não é exato, partir para aquilo que lhe promove conjecturas que te tiram da zona de conforto e que podem fazer com que a gente tenha respostas diferentes. Né? Mas a vida não é exata. Exatamente. Tá vendo agora? Vocês me entenderam agora? A vida não é exata. Você precisa estar preparado Por isso a gente tem que para permear essas com a coisas. ética. Isso! A gente é essa vida que não é exata e que a ética tem que fazer com que... Eu estou incomodado com você, mas sabe qual é meu incômodo? Eu não consigo te entender. Por quê? Porque aqui um copo, olha, é pouquinho de água, não está nem meio cheio, hein? Você pode dizer, e você pensa, mas é isso. E eu disse, não, mas e o que é que tem? Depende da abordagem que você vai, pelo caminho. E isso é uma coisa boa que faz mexer com a gente. A gente, muitas vezes, é comum a gente sentar e ficar aqui e tá cômodo. Ainda mais que ele tá ficando idoso, hein, Ruth? Como eu digo comigo. O idoso fica pensando o quê? Tá aqui, tá tudo bem, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Aí você, sim, mas você não morreu. E se você disser que aprendeu tudo,
eu só digo uma coisa, você só tem uma coisa, ensinar e aprender mais ainda, ou então você deitar e morrer. Porque se você já sabe de tudo, você já vai olhar assim, com um pré-conceito. Aquilo. Por isso minha felicidade de ter convidado lá com os conselheiros da comissão. Quem vai comigo para o Mesa Cast, que deixa eu chamar de podcast. China, se eu for, que coisa maravilhosa. Eu tô adorando, que bom. Que nada, E sabe a que... ideia é a gente fazer um papo, e eu gosto muito de conversar. Ruth também não gosta, é difícil a gente conversar, né, Ruth? Né? Mas Pois continue, Camila. Isso, Foi só eu gostei muito de sua abordagem em relação até mesmo o tempo, né? As pessoas, elas não gostam muito de sair de sua zona de conforto. A gente sabe disso. Então, assim, tem até um livro que é dito para adolescentes, mas que, na verdade, os adultos deveriam ler também, quando a gente vai trabalhar O Mundo de Sofia, né? De Jostein Gaarder. Quando ele faz aquela metáfora do coelho, eu vou tentar rememorar aqui rapidinho. Então, ele diz assim, as crianças e os filósofos, eles são como aqueles que estão bem na ponta do pelo de um grande coelho, né? E ali na ponta, as pessoas, esses filósofos e as crianças, eles veem o universo, eles veem as estrelas, eles conseguem entender o mundo de outro ponto de vista. Conforme nós vamos nos adultizando, nós vamos descendo para a base do pelo e ficando naquela zona de conforto quentinha da pele do animal. E a gente fica ali. E a partir desse momento, a gente deixa de enxergar a imensidão e deixa de enxergar todas as outras possibilidades que não daquele ambiente confortável, fechado e que nos promove uma continuidade. Há 2 meses atrás, minha filha estava com crises existenciais de trabalho e tudo mais, a mais nova. Por acaso, Sofia. A gente está sintonizado, eu estou gostando. E ela com aquela coisa, eu disse, mas minha filha, não é assim. Você tem que abrir, você tem que pensar, o que é que ele incomoda? Porque se você não descobrir o que é que ele incomoda, não adianta. É seu trabalho, é sua vida, o que é. E aí comecei a conversar, né? Aí ela virou e disse, meu pai, eu não sei. E aí eu comecei a descobrir alguma filosofia. E aí comecei a pesquisar algumas coisas na filosofia. Aí mandei umas dicas para ela. E aí ela, tá, meu pai, eu vou lhe dar outra. Aí pegou um livro, que eu me esqueci o nome da minha... A filha de Renata Ciribelli, que tem um livro sobre esse período de pandemia e como eles pensam hoje em dia com a internet, com toda essa parte, redes sociais. Tecnologia toda. Exatamente. E disse, meu pai, lê aí para você ver se você me entende. E aí eu entrei nessa mesmo, né? Eu ainda não passei de um ou outro capítulo por conta dos trabalhos. Mas é exatamente aí onde eu queria chegar. Você tem que voltar, porque você não está nesse mundo de rede social que você tem aí. E a rede social virou, né? Aí onde está a ética e a moral. Isso, Entendeu? E aí está nisso. Então, como é que você vai resolver aquilo se você não está mais nessa e se você não está inserido nisso? Agora, a gente pode trabalhar nesse cenário aí que sua filha traz, que é uma coisa que a juventude vive muito, e a juventude no âmbito profissional também, né? Claro. Que é o seguinte... São profissionais, né? Porque cada vez mais cedo, né? Cada vez mais cedo. Que é o seguinte, os usos das liberdades. Porque se a gente para pensar, a liberdade, e isso está em Kant, né? Num livrinho dele... Livrinho, parece até um diminutivo. É porque é só fisicamente pequeno. Porque é um livro gigante, né? Se a gente for parar para pensar no que tem ali de conteúdo. Sim. Mas na fundamentação da metafísica dos costumes, Immanuel Kant vai falar um pouquinho sobre liberdade. E uma das coisas que ele diz é o seguinte: o fato de nós termos a liberdade para fazer algo não significa necessariamente que nós vamos conseguir trabalhar com isso. Porque nós temos liberdade para tudo. Eu tenho liberdade para estar gravando aqui com vocês, eu tenho liberdade para ir à praia, eu tenho liberdade para estar no meu escritório, eu tenho a liberdade para estar dando aula, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Só que eu tenho que entender que na hora que eu elejo uma ação baseada na minha liberdade de escolha, eu preciso ao mesmo tempo cercear a ocorrência de outras liberdades. Caso contrário, eu não consigo ser efetivamente livre.
Então, a liberdade, ela pressupõe uma limitação no sentido de orientação. Então, eu digo, neste momento, eu quero ler este livro, exercer a minha liberdade de ler esse livro. Então, eu preciso me libertar de outras liberdades, que seriam ficar no celular, assistir uma série no Netflix, ir a qualquer outro lugar. Então, entender a liberdade como algo extremamente aberto e fluido faz com que você não se torne livre. Você fica escravo das múltiplas escolhas não nomeadas e você fica como aquelas pessoas que ficam diante do cardápio da Netflix sem conseguir escolher o que você vai assistir. Porque essa liberdade é você, entendeu? É que você precisa não ser dono de ninguém. E você só precisa... de você. Isso, e você precisa entender que a responsabilidade, ela está no mesmo contexto do exercício de liberdade. O que os jovens hoje estão tendo uma certa dificuldade de fazer. Eu digo jovens, pessoas até, 30 anos, 35 anos, né? A gente viveu um momento de absoluta liberdade, isso é muito bom, mas a gente esqueceu de viver um momento de compreensão de exercício dessa liberdade. Então, metaforicamente falando, é como se nós tivéssemos várias pessoas no mundo, em várias áreas de suas vidas, diante do cardápio da Netflix. Não sabe a profissão que vai escolher, não sabe para que festa que vai, não sabe quais são os amigos que vai priorizar, não sabe as escolhas que faz. Então, a gente tem que entender assim, toda liberdade pressupõe uma limitação do exercício de outras liberdades que você tem, mas é uma limitação por você. Se for por outra pessoa, é uma correção, já não é liberdade. Mas é por você. Além disso, você tem que entender que tudo tem uma consequência, que são as responsabilidades. Quando eu elejo uma liberdade, eu preciso assumir a responsabilidade, as consequências de ter cerceado outra. Então, se eu escolhi aquela série para assistir, eu sei que eu estou deixando de assistir outras, mas tudo bem, foi a minha escolha e eu consigo lidar com isso. Então, a juventude está com dificuldade de entender que ela consegue lidar com isso, com as consequências de suas ações, né? Essa ideia de lidar com consequências, ela de alguma forma precisa ser trabalhada para que as pessoas se sintam mais seguras em tomar decisões, entender que tudo bem, eu vou conseguir lidar com as consequências. Foi uma decisão minha. Então, não delegar ao outro estas colheitas de frutos que podem não ser positivos. Mas é o aprendizado de cada pessoa. Eu ensino a disciplina de introdução à engenharia de Minas e a primeira coisa que eu digo para os meninos, eu digo, olha, eu quero que vocês aqui escolham o que vocês não querem. Ai, adorei. O que vocês não querem. Tá? Por quê? E no final da disciplina você me disser, estou partindo para outra, eu fico triste porque você não vai ser meu aluno daqui para frente, mas fico maravilhado porque você pelo menos encontrou que essa eu não quero e parto para outra. Porque o cardápio da Netflix é tudo que você quer. Isso. Se você começar pelo que não quer, você começa a dizer, e a vida vai lhe levar para o que você quer. Porque nem sempre você quer o que você quer. A vida Sabe o que eu me lembrei agora? Alguém chega, por exemplo, você não me trouxe até aqui, minha querida? Eu não estava escalado para vir aqui. E você me trouxe para vir aqui. Né? Me trouxe. E eu estou amando. China, aproveitando, antes de passar a palavra, devolver a palavra para a nossa palestrante, eu queria fazer só uma colocação interessante, que quando eu dava aula, eu chegava lá e preparava a programação toda do semestre, né? E depois eu digo assim, você tem que escolher entre essa programação ou a da Globo. Que não tinha Netflix ainda. Ou a da Globo. A Globo tem programação o dia inteiro. Menos. Tinha Netflix. Não tinha, não. Tinha, não. Tinha, não. Você é jovem. Sou não. Eu entrei na universidade com 16 anos, com 20 anos, estava entrando no estado para dar aula. Me deixe, viu? Mas assim, eu chegava para os meninos e dizia assim, vocês têm duas programações para escolher. Essa aqui vai te levar lá para cima. E essa aqui você vai ficar parado. Você vai ficar aqui pensando que você está avançando, ou você vai continuar no mesmo patamar. Você escolhe. Hoje você pode dizer, você tem Netflix e outros. Que minha filha, vai, né? Minha filha não assiste Netflix. Ela, não, minha mãe, isso aí é ultrapassado Netflix, tem não sei o quê, não sei o quê. Aí ontem mesmo, quando eu li assim, as redes sociais do CREA Bahia tem isso, né? Tem Twitter, não sei o quê. Já me baixa o Instagram, não me inventa umas coisas lá que eu não tenho condições de usar. Eu passava lá para ela, Carne, claro.
Eu gostei disso, viu? Adorei. São as programações. E quando você quiser, por acaso, em algum momento do dia, ficar na programação estática, que seja uma decisão, né? Eu tenho momentos em que eu falo assim, meu Deus, eu quero assistir coisas que não exijam de meu cérebro. Eu quero só descansar. E aí eu elejo um momento para as bobagens. As bobagens são fundamentais. Mas é aquele momento em que você está ali, ó, isso é ótimo. Agora, contanto que você decida por isso, não seja isso que decide por você, que é a discussão sobre os algoritmos, né? Que tem decidido o que nos vai apresentar. Agora, o que eu tinha me lembrado naquele momento sobre essa ideia das responsabilidades e tal, eu me lembrei de um trecho, quando Paulo Freire fala sobre oprimidos e opressores, quando ele vai fazer essa discussão, que teve uma coisa que me surpreendeu muito, num momento de estudo, não me lembro, acho que foi no mestrado, quando ele diz o seguinte, que no mundo nós temos oprimidos e opressores, ponto, né? E existem diversas mecânicas para a gente estudar essas personagens da vida, que são por vezes positivas e negativas dos dois lados. E nós temos, por exemplo, oprimidos que sonham ser opressores um dia. Temos isso. Criticam. No momento que tem oportunidade, eles se tornam opressores. Depois ele também diz que sem o reconhecimento do opressor enquanto opressor, talvez a gente não consiga mudar a conjuntura dos oprimidos, que ele precisa participar disso. Os oprimidos sozinhos não fazem. Agora, o que me surpreendeu é o seguinte. Existe uma grande dificuldade também a determinadas personagens que estão nesse campo dos oprimidos. Existe uma dificuldade em assumir responsabilidades. Isso aí foi o que me puxou a orelha. Porque o que ele explica nós temos uma zona de conforto. Ó, a gente voltando para a zona de conforto. Nós temos uma zona de conforto quando nós temos a quem culpar a respeito das consequências das ações. Exatamente. E nós dizemos, isso daqui deu errado porque ele, o oprimido, fez assim. A gente fala muito isso em relação ao Estado. O Estado não cuida de nossas ruas, então a gente tem um conforto de colocar a culpa no outro. Por vezes, algumas pessoas não conseguem sair da estrutura de opressão, não conseguem deixar de estar no lugar de oprimidos, porque assumir as responsabilidades por suas decisões livres e autônomas é um passo que você precisa estar preparado para tanto. Então, quando você diz para isso, romper essa inércia que é de estar ali. E é um assunto delicado, porque nós não estamos dizendo que isso é uma regra geral. Sim. Mas existe também essa lógica que, até mesmo por estarmos defendendo que as pessoas saiam desse lugar, né, de opressão, a gente precisa entender essas mecânicas. E a gente percebe que algumas pessoas elas não conseguem sustentar, né, ter a liberdade de decidir, porque elas vão estar imersas num cenário de lidar com consequências de responsabilidades que elas antes não tinham. Agora, podem aprender, e é justamente por isso que a gente trabalha com caráter pedagógico, com a ideia do empoderamento do discurso, com a ideia de entrega de maior conhecimento o máximo possível, reestruturação de nossas escolas, né? Então, a professora Ruth, quando estava lá com sua programação para os seus alunos, né? Essa programação era uma programação essencial, e aqueles que efetivamente beberam da fonte, muito provavelmente, conseguiram sair de espaços de opressão, talvez estejam em outros, mas em camadas mais elevadas, né? E consigam se desvencilhar melhor. E a questão do próprio conhecimento. A primeira coisa que a gente devia fazer é o conhecimento nosso. Uhum. Porque a partir do momento que a gente se conhece, e isso é muito mais complicado, eu vejo que é preciso de um bom tempo ou de você ser preparado antes. No meu caso, foi a vida do tempo. Não fui preparado antes. Eu tento sempre fazer isso com alunos e filhos que estão mais perto. O conhecimento próprio. Exatamente para você, quando acontecer alguma coisa, você não culpar o outro. Você primeiro parar e dizer, não, fui eu. Não foi o outro. Fui eu. E como eu mudo isso? E teve o outro? Teve. Mas talvez a minha parte foi e aí entra o primeiro, de não ter feito alguma coisa. Foi a minha passividade, por exemplo. Tá? E por vezes as pessoas, elas de fato não têm oportunidades para tanto. Por isso que a meritocracia é um horror. A gente tem que ser bem contra, né? Não é por mérito. Porque as pessoas, elas não têm oportunidade. Então, assim, eu não sei se minha visão é enviesada. Aliás, a de nós três, porque somos 3 professores, né? É verdade. As nossas visões são enviesadas e a gente vai sempre valorizar a educação como instrumento de modificação de cenários. Sempre. Mas eu não consigo ver outro. Talvez a gente consiga pensar
como estruturas de poder, talvez se as pessoas tenham um poder, mas veja de algum só, modo vão esbarrar em problemas, sabe, né? E você vai ter que buscar o conhecimento, você tem que beber aonde? Onde é a fonte? Mas Não você tem sabe saída. qual é o problema hoje em dia, assim, que eu vejo muito, é como você despertar o aluno, como a gente ser vou dizer, o blogger, o youtuber, ou isso, para que as pessoas, durante 2 horas, estejam Ligado assim, em você. É um desafio. E aí, assim... Veja só, por quê? Porque você está na sala e aí alguém daqui a pouco, eu dou aula às 7 da manhã, Imagina. aí daqui a pouco alguém, né? Celular. Eu digo, meu filho, eu só lhe dou aula um dia na semana, de 7 às 9, é a segunda-feira. O fim de semana não passou, não, é? Porque eu só estou aqui. O que é que você quer que eu faça para que você me ouça, para lhe ajudar? É só isso. Depois. Sabe o que eu tenho você. feito? Eu tenho utilizado a própria ferramenta. Não, faço. Eu estou falando de uma coisa, Não. daqui a pouco eu digo assim, olha aí, por favor, nos Faço, celulares de não. vocês. Entrem Eu na faço. internet, pesquisem tal coisa. Não, aí quando aí eu faço. Não, Pesquisa aí eu só- faço. Posso usar o Aí é a celular maneira de que você. Aí eu faço. Mas eu estou dizendo que algumas vezes você tem que trazer, Tem. né? Porque é você que está passando aquela informação. E como você tinha falado, hoje a informação está num clique. É por isso que o pessoal está perdido. Qualquer coisa, doutor Google, qualquer coisa, Vai tudo pro está num médico, o clique. médico diz uma Agora, coisa, sabe aí a que internet- lá- Entendeu? Aí nesse clique, aí alguém diz, não, o que eu quiser aprender, eu não preciso de alguém. Tem uma diferença, porque Eu sei. lá só estão as Eles talvez não informações. saibam. Os esclarecimentos não estão. Essa é uma grande sacada, né? Então, as informações estão lá. Eu não sei onde foi que eu li. Eu fica E aí parecendo você fake começa news que eu vou assim- dizer, mas não é não. Nós hoje, uma criança hoje, algum lugar que disse assim, uma criança hoje de, vou chutar, tá bom? Uma criança hoje de 10 anos de idade, ela já foi exposta a um número infinitamente maior de informações que os grandes reis dos impérios de, sei lá, 300, 400 anos atrás. Então, elas têm muita informação. Só que a experiência de vida e os esclarecimentos e as conjunturas eram outras. E quando a gente vai ver, o fato de nós estarmos tão expostos a tanta informação não significa que nós consigamos ser elementos de modificação profunda. Porque a gente precisa do Eu esclarecimento. não sei tratar com essa informação. Eu não aprendi. Pois é. Eu não pois sei é. interpretar. Quando Eu a tenho gente é informação, analógico, mas não sei interpretar. Você é analógico. Não, mas Não, é pra aquele Ele esse. está tal. refletindo. Não, é esse que está aqui com tudo. Não, Ruth, é isso. Eu estou com tudo aqui Eu vou na dar mão, um mas não sei exemplo. interpretar. Por quê? Porque eu não vivi. Aham. Eu não sei. Eu vou dar um exemplo do que eu estava conversando lá na faculdade de medicina, por exemplo. Quando um médico prescreve pra gente um exame complementar, hemograma, daquele anual, que faz de tudo, né? Você não aguenta a próxima consulta com o envelope fechado. Ou com o PDF feito o download do laboratório para só mostrar, imprimir e Eu sou mostrar para o diferente. médico. Eu nem me incomodo. Geralmente... Depois é que eu vou ver com ele. Geralmente, que pareça. as pessoas... Por incrível que pareça. O que as pessoas fazem? Geralmente, elas pegam o resultado do exame e aí elas vão olhando. Tem os marcadores, né? Tá normal dentro de X e X, X e Y. E aí elas vão vindo ali. Quer dizer, uma coisa ou outra isolada. Você pode até buscar uma informação. Mas é o raciocínio clínico do médico que vai ter o esclarecimento de unir várias informações e conseguir fazer uma percepção clínica, coisa que nós não vamos conseguir fazer. Esse é um debate que está acontecendo muito em relação Isso é aos verdade. usos de chat GPT e tal, pela medicina. Mas a gente pode aplicar isso em qualquer coisa. Então, se eu pegar na engenharia, se eu pegar uma informação que vai estar no manual, né, numa determinada construção, talvez pontualmente eu consiga dizer que um determinado material ele não é de tanta qualidade assim, porque eu consigo comparar com outros. Mas quando a gente vai ver todos os materiais que estão sendo utilizados, eles têm todo um cálculo e motivação específica Pra poder ter e uma sido escolha usado. prévia, não é? Eu não consigo fazer isso porque eu não sou engenheira. Eu consigo emitir uma opinião que não é baseada num fundamento conhecimento, de fato, científico, que a engenharia traz, né? Então não deixa de ser uma informação baseada num ponto de vista não profundo. Mas é exatamente observe- isso. Essa informação sem referencial. E essa informação que é passada e vai para ir para todo mundo e você sai passando.
Mas não foi uma informação com referencial. Então, tá vendo a Que responsabilidade do engenheiro? Exatamente. Que é a responsabilidade de deter não só a informação, mas o conhecimento profundo. E aí a gente volta para o que a gente falou no começo. Ele precisa ter ética profissional, que é saber refletir tudo que é certo e errado e que é posto naquele momento em que ele está. Exatamente. Ele precisa entender quais são as normas deontológicas que estão no código de ética, para ele perceber o que é certo, o que é errado, o que ele não pode fazer dali. Mas ele precisa estar preparado antes de tudo isso, num ponto de vista ético mais ampliado, para conseguir fazer a noção de moralidades e de respeito das pessoas, às culturas e às pessoas com quem ele lida. Né? Então a gente vai cada vez mais. Vocês já viram aqueles vídeos que mostram assim o planeta bem pequenininho, ela vai ampliando, aí você chega, depois você volta. É esse o exercício que a gente precisa fazer. E por vezes a gente não está disposto a fazer exercício porque sair do meu eu me descentraliza, me tira daquele lugar de uma determinada verdade que eu considero absoluta, mas que não é. O chão. O chão. O pelo. É o pelo, exatamente. O pelo do coelho. Lá de um Sofia que eu satélite. diga, né? Sofia tá querendo escalar, tá lá olhando pro universo. Aí diga a ela que ela vai ter que escolher as estrelas. Não tem jeito. E que quando ela escolher algumas estrelas, tantas outras não vão ser escolhidas, mas tudo pronto, bem. Exatamente. Tudo bem. Mas ela E até que se segue. acalmou depois dessa conversa que eu comecei. Ai. Agora você sabe como eu me sinto. Eu digo, estou à disposição. Mês que vem ela está aqui, Dia dos Pais. As duas estão aqui, né? São duas, Malu e Sofia. Não tem jeito. Eu aprendi com uma Falar grande da amiga filha, minha. não tem jeito. Eu aprendi com uma grande amiga minha. Ela disse assim: você acha que querer é poder? Não, querer não é poder. Poder é fazer. Porque por vezes a gente fica só na ordem do desejo, né? Nossa, eu quero tal coisa. Vai lá e faz. Se você Você já realmente. pensou quantas coisas a gente quer? Isso. Que a gente para assim, e até olhando aqui assim, diz, puxa, aquele livro que você falou de Kant, eu quero ler. Veja, pronto. Né? Vou lhe cobrar, viu? Agora, E quando lá, decidir. o poder que vai decidir a fazer. Entendeu? Então, Porque é a ação, e aí a gente vem para essa ideia do ético e até mesmo do jurídico. A gente só valora as consequências, não é na ordem do desejo, é na ordem da ação. exato. Quando eu faço uma coisa, é que no mundo dos fatos aquilo reverbera. E é a partir disso daqui que eu consigo perceber o que é consequência da ação. E por vezes a ação pode ser uma omissão, na verdade é uma conduta que pode vir por fazer ou por não fazer, né? Sim. Então aqui eu tenho as consequências. Então nós estamos num cenário de provável dificuldade na ordem da ação, que é um exercício de liberdade, limitação de outras liberdades para que essa seja posta no mundo, entendimento de que eu sou capaz de lidar com as consequências das minhas decisões e assumir, seguir em frente. Só não precisa assumir e seguir em frente os bebês, porque até mesmo as crianças, elas assumem. Assumem. E Ou deveriam veja só, assumir, né? Elas assumem, mas depende muito. Eu digo sempre que nessa primeira fase, como a gente não é animalzinho, que 1 mês, 2 desmama e vai vivendo, a gente precisa de alguns anos. É nesse momento que a responsabilidade é de quem cuida e de quem deve dizer. Porque, como você acabou de dizer, ele tem todas essas informações, mas ele não tem o conhecimento nem a vivência. Então, quando você diz que aí é a gente que está de fora daquele mundo, lembra? Fora do mundo dele, para que a gente possa exercer com limitações. Mas o espectro de decisão que já está ali dentro da rotina dele, é preciso que ele já comece. Sim. Né? Mas você que dá esse limite, daqui para baixo é todo seu, daqui Isso, para cima ainda não é. Vai ser. Exato. E é como se precisasse conquistar. Porque a gente só cresce se a gente tiver limites. Verdade. Porque se você não tiver limites, não tem crescimento. E para ter esse limite, eu tenho que ter Porque liberdade você vai de ação. questionar. Exato. Então, assim, eu tenho, e a gente vai para essa conversa aqui de respeito a crianças, mas tem tudo a ver com o profissional que está na ponta lá. Então, assim, eu preciso de limites, que são orientações, e ele precisa ter liberdade dentro desse espaço limitado para que ele consiga tomar decisões. Se eu não entrego a ele a liberdade de tomar decisões, ele não consegue nem sequer entender o limite, porque ele não conseguiu chegar lá.
Então você entrega e ele vive. E se por acaso ele passou do limite, ele tem que se responsabilizar por isso. Olha, não pode bater no coleguinha. Por que se eu quis bater? Porque o seu querer é diferente do que você deve fazer. E aí a gente vai trabalhando. Isso, se não é posto dessa maneira, a gente não consegue lá na frente, no mundo profissional, explicar para uma pessoa que ela não poderia invadir o espaço do seu colega de trabalho. Exatamente. E por que eu não posso se eu quero? Porque você tem ética. Você tem a etiqueta, você tem a ética profissional, você tem a ética deontológica, no sentido deontológico. Inclusive, você pode ser punido dentro do conselho se assim você fizer. Vai ter o direito de se defender por conta de um contraditório ampla defesa. Mas existem consequências, quer sejam consequências pedagógicas ou punitivas. Mas que a gente vai trabalhar com isso, vai. Né? Eu queria aproveitar, Camila, e fazer uma pergunta para você importante, que é com relação à idade de um código de ética. Uhum. É que essa é uma temática, assim, porque nosso conselho ele tem 90 anos de existência, né? Ele vem lá no início do século XX e primeiro vem um decretão, né? O nosso decreto né? de 1933, onde se falava dos engenheiros politécnicos. Sim. Né? O engenheiro que pode tudo, fazia tudo, sabia tudo. O engenheiro da minha escola, que é politécnico. Agrônomo não entrava no nosso sistema. Agrônomo tinha um conselho próprio, um sistema próprio, tinha um código de ética próprio, e nós fomos avançando. E depois de muita dificuldade, se criou um código de ética, mas ele não tinha, ele tinha obrigações, tinha direitos e deveres, mas não tinha como punir. Uhum. Aí surgiu uma nova lei, que é a lei que respalda a regulamentação das nossas profissões, em 1966, um período típico, né, da nossa história brasileira. E essa lei que está em vigor até hoje, que é quando abraça os agrônomos, eles entram no sistema, os engenheiros agrônomos, e essa lei traz as punições, né? Traz lá um capitulado quais são as punições. E precisava, isso em 1966, essas punições precisavam ser regulamentadas. E é exatamente nesse processo de regulamentar que a gente consegue, a partir de um congresso de profissionais, fazer a chamada, precisamos de um código de ética. E aí, em 2002, olha, de 66, em 50... emancipou o ano passado. 21 anos. Exatamente. Então, em 2002, né? Em 2002 exato, que a gente tem o nosso código de ética. E aí, a gente fez uma pesquisa, um estudo, porque a gente está propondo lá na Nacional a criação de um TAC, que é um elemento, uma figura nova. Termo de ajuste de conduta. Que muitos profissionais da engenharia são engessados em aceitar esse código, essa possibilidade de se criar o famoso TAC, que é o termo de ajuste de conduta, que é uma figura que a gente pensava que era uma coisa exclusiva, inicialmente, né, nos debates. Sim, claro. Inicialmente a gente imaginava que fosse alguma coisa da OAB, porque é uma ordem, não é um conselho. Aí eu provoquei o pessoal do jurídico, não, eu preciso de subsídios, eu quero saber quais são as instituições, os conselhos profissionais das diversas profissões que tem essa figura também dentro medicina tem. Não, medicina, enfermagem, fisioterapia, biologia, educação física. Ministério então, Público. Então, assim, é o que mais faz. Então, assim, e aí quando você vai ver também os códigos de ética dessas profissões, elas já se atualizaram em razão de muitas mudanças, inclusive tecnológica, né? Que a gente fala muito em inovação, mas sem tecnologia você não tem inovação. Você tem que fazer uma coisa mais moderna, você tem que usar o que? As ferramentas tecnológicas. E aí nós temos um código que fez a maioridade, mas ele precisa de trazer figuras novas, trazer uma discussão nova e provocar isso para o profissional de engenharia. Então, assim, você que sabe que o Código de Ética da Medicina já traz esse instrumento também de julgamento do profissional em relação a ferir o Código de Ética ou não ferir o Código de Ética, que é uma prática cotidiana, essa atenção que se tem que ter quando se trata de saúde, né? Eu digo assim, porque o mundo, as andanças, os meandros da vida da gente me levou à saúde, como engenheira de segurança do trabalho. E aí, assim, eu queria ouvir de você essa questão de fazer essa provocação para uma modernização do Código de Ética do nosso sistema, que ficou maior de idade, mas ele traz um ranço
de uma história que eu passei aqui brevemente, que é longa, de 1933 para cá, mas não traz elementos e a gente percebe a dificuldade das pessoas entenderem que o mundo mudou. Veja só, você tem uma lei, que é uma lei que autoriza este conselho, que é uma autarquia federal, que autoriza este conselho a reger as condutas éticas dos profissionais. E nessa lei, muito provavelmente, é onde você tem as possíveis punições. Ponto. As punições, elas só vêm depois que as pessoas são processadas. E a gente dá, inclusive, o direito a elas a dizer... Todo o processo. Todo o processo. Quando a gente vem para as normas que são provenientes desse conselho, para que ele faça valer a possibilidade de punição, você precisa separar. Uma coisa é um código de ética profissional, outra coisa é um código de processo ético profissional. Um TAC, por exemplo, que não é uma punição, é um ajustamento de conduta, assim como você pode ter um acordo, assim como você pode ter um arquivamento, são consequências iniciais e que antecedem a um processo. Esse TAC, ele é, por exemplo, pensado num código de processo e não no código de ética. Então, eu não sei como está hoje, posso analisar com você, mas são diferentes. É uma proposta. Ela não está dentro do nosso Nessa nosso proposta, mundo. eu faria essa recomendação. Fazer o esquema. Por exemplo, se alguém, vamos botar no prático, Vamos. que aí você ajuda um bocado, alguém assinou alguma coisa que não foi, ele não é o autor, mas como ele é o profissional, ele assinou. Então, isso foi denunciado, foi dado o direito, né? Então, eu acho que isso, talvez, veja se eu estou certo ou errado, viu, doutora Camila? Tá. Antes de se chegar na capitulação, no processo, antes de chegar na capitulação, você pode reconhecer que errou, o que você fez, e você fazer um ajuste de conduta antes de ser capitulado ou esperar ser capitulado para fazer? Antes. O que acontece é o seguinte, em geral, você tem a Que diferença seria, entre advertência reservado, advertência pública. Essas são as Só pra- punições. exato. O que você tem? Você tem nos processos, isso aí é norma de processo administrativo, né? Nos processos administrativos, você pode ter antecedendo um procedimento que, em geral, é chamado de sindicância. Certo. Então, a denúncia chega, a Corregedoria do Conselho recebe essa denúncia e pode abrir uma sindicância se ela entende que aquilo é plausível, pelo menos se faz algum sentido, porque uma denúncia de coisa extraterrestre não faria nenhum sentido. Não. Mas se aquilo pelo menos faz sentido, a Corregedoria pode determinar que seja aberta uma sindicância, que é uma espécie de apuração prévia, como se fosse um inquérito policial antes de um processo. Então, nesse momento, você pode ter eleito alguns conselheiros, ou um conselheiro que vai escrever um parecer sobre aqueles fatos. Você pode dar voz ao profissional que foi denunciado para que ele apresente manifestações, esclarecimentos anteriores. E nesse primeiro momento, vocês vão valorizar aqueles fatos e entender se são plausíveis ou se há indícios de descumprimento de algum dos artigos do Código. Se ao final todos entendem que há indícios substanciais de um eventual descumprimento de artigo e vão, portanto, entender quais são as capitulações que aparecem só aí agora, quais são as capitulações e podem, por um grande consenso no Conselho, porque essa é uma decisão colegiada, não é individual. Só para comentar, essa primeira parte, a Câmara, que o profissional das engenharias já faz, entendeu? Perfeito, então e já. vai para a nossa Câmara. Pronto, Nós então... somos a comissão de comissão. ética, para a comissão de ética. É só para ali posicionar, Sim, porque eu porque queria cada ouvir conselho é diferente. Mas é mais ou menos Nessa o mesmo capitulação. caminhão, mesma caminhada Pronto. que você está colocando, só que ao invés de ser nessa formatação que ela coloca, é assim, há uma secretaria que instrui o documento que recebeu, mas não tem esse momento que ele se manifeste, como você colocou, como se fosse... não é obrigatório a não é. manifestação. Aí não ele só é informado que ele está sendo enquadrado, está sendo analisado. e manda para e manda para a Câmara. Pra Aí comissão, a Câmara, um conselheiro faz a leitura e ele pode, no final, baseado em tudo que ele leu, ele vai... Há indícios... Fazer a sugestão dele. E ele fala assim, há indícios em razão do artigo tal, de que pode ter sido
ferido o código de ética. Perfeito. Ponto. Aí nessa Aí hora... vem pra gente. Aí vem pra gente, pronto, era só para ali, aí você pode continuar Isso. como você estava. E eu queria só Então, lhe nessa posicionar, hora, sim. no finalzinho dessa primeira análise, Sim. é possível que se decida pela abertura de um processo ou por, caso o profissional já reconheça que errou e não for uma coisa de grande impacto, assim, e que caiba um ajustamento de conduta. Pronto. Aí Essa você é a- faz é- um é- TAC. Aí que é a figura Pronto. que entra. E aí, Essa era a figura geralmente- que eu queria entender como colocar. Camila. E Beleza, geralmente esse TAC, ele traz um reconhecimento pelo profissional de que a conduta dele foi equivocada e traz ali também um compromisso para a modificação de conduta em determinado tempo. Geralmente os códigos colocam 5 anos. Sim, sim. E se em 5 anos ele tiver uma conduta igual, já abre direto processo contra ele. Pronto. Se não, aí tudo Segue no volta. padrão Ou se for normal. uma coisa que diz a respeito a outros assuntos. Então, ele pode. Então, o termo de ajustamento de conduta, que é uma redução a termo de algo que aconteceu, que foi um diálogo com o profissional, precisa que ele assuma que tem uma conduta a ser ajustada, né? E aí, a partir disso, as cláusulas vão ser escritas e ok. Veja só, eu acho que aí pode haver até uma mudança de alguns profissionais. Porque, em geral, eles relutam em... Eu tenho poucos processos. Não, só para comentar, tenho poucos processos, que algumas vezes que eu participo, como o Ruth também, a gente já tem um tempo no sistema, e poucas vezes alguém diz que realmente está. Mas deixa eu te dizer... Mas veja só, mas depois aí a coisa vai caminhando, né? E ele sempre se defendendo, se defendendo. Mas a coisa chega a um termo que fica extremamente claro. Entendeu? Mas ele pode, É só pra inclusive, comentar. provar no final que não foi mesmo, Não, né? Pode, não. Tudo isso, o processo segue normal. Mas, da maneira como está, você percebe que houve, entendeu? Entendo. E você tem essa coisa, e muitas vezes ele não. É só isso. Eu só vi um há pouco tempo, que foi alguém que colocou um diploma inadequado e depois ela quis se retratar. Entendeu? Queria e tudo mais, e aí a gente faz questionamentos, segue esse rito. Então, só para comentar com você, veja se eu não estou certo, Rutinha. É para alguns casos que antes da gente transformar nesse processo. Não é isso que Mas você enquanto pensou? conselheiros, vocês sugerem. E É o profissional, ele aceita ou não. Não. Então, eu já atendi um profissional certa feita nesse sentido, que Beleza. ele disse assim, olha, Ótimo. todos ótimo os meus essa colegas estão informação. dizendo que o ideal é eu assinar logo esse TAC, que é eu aceitar esse TAC. Eu falei assim, me explica a sua conduta. E aí ele foi tecendo minúcias a respeito. Eu falei, eu entendo que viver um processo é algo difícil, né? Viver um processo não é fácil. Mas, se você assina esse termo agora, você está aceitando que sua conduta precisa ser ajustada. Se você entender que realmente precisa, ótimo, aproveita essa oportunidade de você não ser processado. E assume esse compromisso. Mas, se não, a gente não vai assinar esse termo e nós vamos enfrentar um processo. Então, o último que eu vivi agora, no final, foi absolvido. Entende? Então, que ótimo que não assinou o TAC. Por outro lado, que péssimo que passou 3 anos vivendo um processo que era uma dor de cabeça. Mas, no final, foi absolvido. Poderia não ser? Poderia não ser. Então, o termo de ajustamento de conduta é uma peça preciosa que economiza a energia da instituição em viver um processo, economiza a energia da pessoa denunciada, mas é preciso que ela entenda que ela precisa assumir as responsabilidades das liberdades das suas decisões tomadas. Lógico. E fazer uma modificação de extremamente comportamento. esclarecedor. Era isso que a gente estava... A Eu questão vou de estar Ruth em- era exatamente não, para a na gente próxima- chegar a isso, né? Na próxima segunda-feira nós temos reunião nacional em Brasília. Esse assunto está na pauta da segunda-feira, inclusive. Eu faço parte do GT. Sim. E eu, particularmente, defendo tudo que vem para modernizar o Ótimo. raciocínio e a lógica. Lógico, não. Então, Quais assim, são as possibilidades hoje, só para me situar? Tem a possibilidade de nós acordo, tem- conciliação? Não, hoje você tem a penalidade, que é advertência reservada. Quando Não, mas isso é no final do processo. Não. Em que ele teve Não. o direito de apresentar a defesa Tudo, dele, ele apresenta tudo, audiência. audiência, tem oitiva. Mas Ele antes é de tudo ouvido, isso... ele pode... Não existe essa figura. Não. Não existe. Ah. A Ele gente é está ouvido. querendo que o conselho era bom se se existisse. adapte. Mas é isso que eu estou falando. Por isso que eu isso. pedi esses esclarecimentos, aproveitando a pergunta de Ruth. Porque vocês podem até mesmo arquivar. Pois
E Imagine isso um aí- sistema de mais de 1 milhão de profissionais. De Você sabe diversas por quê? modalidades. Repare, quando você é uma E autarquia você federal... tem todo um conduto que vai, ele tem direito a, ele pode se manifestar por escrito, ou Claro. através de um advogado. A gente pode chamar para ouvir, faz questionamentos, a gente dá um parecer, ele pode ir para a Câmara, indica a nossa comissão, a Câmara é que julga e a pena, mas pode ir para o plenário, e o plenário também julga. Tem a ele pode sustentação oral, também ir tudo. para lá, para cima. Pois é, porque veja só, uma autarquia federal, quando recebe uma denúncia e aquilo vira processo, por mais que o denunciante desista, a autarquia é obrigada em converter em ex officio. E segue em frente. É como a gente chama. Se quando você quando antes- ele não se manifesta, é tratado como rebelde. Você conhece o termo e a gente julga muitas vezes porque você pediu. É diferente da. é um pouquinho pouco diferente diferente, da pronto. revelia, sabe por quê? No Beleza. processo administrativo tem a regência do princípio da verdade real. O que se espera é que a verdade seja encontrada, porque é interesse da administração pública isso. É diferente num processo civil, por exemplo, que se você não vai contestar, o revel é isso. É reputar como verdadeiro tudo o que quem te denunciou. Sim, pronto. Entende? No processo administrativo, você não é só porque a pessoa não falou que você reputa verdadeiro, o que você quer é a verdade real, né? O famoso PAD. Aí dentro do PAD, se virou PAD, tem que viver o PAD não, inteiro. Tem que viver o PAD inteiro. Antes, aí é importante que tenha essa figura antes de virar PAD, Não, claro, que é a possibilidade de um termo de ajustamento, que é a possibilidade de um arquivamento, de uma conciliação e assim vai. Não, mas tá ótimo. Eu estou comentando porque eu passei por um PAD também. E eu tô aprendendo com vocês. Com uma colega, Tem Isabela. já temos perguntas, viu, doutora? Ah, é? Então, bora. A engenheira que estava ontem, Cláudia Pronto. Nobre, está Bora assistindo botar e ela pra botou fora, assim: cara. Camila, com base no que está sendo dito na mesa, posso afirmar que a ética da vida está associada à conduta do profissional? Se a gente for pensar a ética no sentido da análise do que ele faz no seu cotidiano, analisando competências profissionais, sim. Né? A ética da vida é algo bem mais ampliado, de que maneira nós vamos nos relacionar com seres humanos e com a natureza. Se os seres humanos com quem eu estou me relacionando e a natureza estão dentro do meu escopo profissional, eu estou fazendo uma reflexão ética na minha conjuntura profissional. E está dentro Sim. desse escopo profissional. A É. gente, a engenharia, ela tem vários ramos e ela lida. Vocês lidam com a vida, Exatamente. em diversas ordens. Tatiana Espíndola, professora da Unifax, que estava ontem também na nossa live, perguntando o nome do livro mencionado por China, o livro de Kant. Não, quem me emocionou foi a professora Camila. Falou, vai ler. É, Ela foi tá na a frente de professora você. Camila. Eu sou... O nome é Fundamentação da Metafísica dos Costumes, de Immanuel Kant, Immanuel. que é um filósofo do E século o, XVIII. nosso jurídico do CREA botou aqui, Kant em Metafísica dos Costumes, Sim. complementa a temática. É, Aí botou, Marinho. de todas as coisas que podemos conceber neste mundo, ou mesmo, de uma maneira geral, fora dele, não há nenhuma que possa ser considerada como boa sem restrição, salvo uma boa vontade. O entendimento, o espírito, o juízo e os outros talentos do espírito, seja qual for o nome que eles dermos, a coragem, a decisão, a perseverança nos propósitos, como qualidade do temperamento. E assim vai. E assim vai. É por aí mesmo. Ou seja, é preciso que você tenha uma vontade muito grande de compreender o mundo, muito mais do que do seu senso comum, Uhum. né? A partir de quem realmente foi a fundo nessa tentativa de você compreender. Veja que a questão da ética está muito internalizada na pessoa. É. Né? E que ela, eu sempre digo, muitas vezes a gente percebe dentro do nosso sistema, nesse corre-corre da vida, no entrar e sair, um monte de processo para relatar, que muitas vezes a gente não acaba passando batido, mas é o alicerce do nosso conselho. Nosso conselho tem como principal finalidade a fiscalização do exercício profissional em prol da sociedade. Muitos profissionais falam assim: o conselho não faz nada por mim. O conselho não tem que fazer nada por você, ele tem que fazer pela sociedade. É diferente do sindicato, né? Exatamente. A Mas- dimensão é muito maior. Mas a coisa é complicada. Você O vê pessoal que acha eu é sou sindicato. meio que puxando a sardinha pra minha praça, nós botamos aqui um capacete, é de engenharia. Ela é advogada, Agora, de engenharia. sabe que é interessante a gente pensar o seguinte: quando a gente. Teve uma vez que eu estava em Portugal, na época do mestrado, fizeram uma pergunta dessa em sala, não foi eu que fiz, não. E gostaria até de ter feito. Fizeram assim: a ética serve para limitar as pessoas? E aí a resposta da professora foi maravilhosa. Ela disse assim: não, serve para orientar.
né? E serve para limitar o progresso? Não, serve para orientar. Nós queremos progresso, desenvolvimento. Agora tem que ser de maneira orientada, com ética. Caso contrário, a gente ultrapassa nossos próprios fundamentos, né? Que é a nossa dignidade e tal. É o nosso limite. E aí vale a pena pensar assim, o conselho, ele existe para fazer valer essa percepção ética, mas ele não tem nenhuma pretensão persecutória. Ele não tem nenhuma pretensão de atrapalhar o desenvolvimento da profissão. Pelo contrário, ele deseja o desenvolvimento, mas que seja um desenvolvimento fundamentado e orientado para que a gente consiga, inclusive, manter a essência do profissional, que se vai fazer respeitar na sociedade justamente por isso. Então, é uma ideia muito mais ampliada do que uma ideia pequena que vai dizer que o conselho está ali se preocupando em chatear os profissionais de modo algum. Quer dizer, aí você pode responder assim, que eu falo em sala de aula de vez em quando. Assim, gente, eu não tenho tempo para te perseguir. Não cabe na minha vida. Não tem a menor condição. Faz o seguinte, faz o que tem que fazer. E pronto. E vamos refletir juntos, né? Mas as pessoas, elas não nasceram para perseguir as outras assim. O que é que eu estou fazendo aqui com vocês? E qual é nossa ética profissional aqui? Não Os nossos combinados. Combinados. Nós estamos aqui fazendo para quê? Exatamente. Eu dou aula, você assiste, eu cobro algumas coisas, você aprende, mas isso é se você quiser. E é a nossa Eu pretensão não vou- maior, a absorção do conhecimento. Tem um sistema que a gente combinou e que você vai ter que cumprir. Eu cumpro a minha parte, você cumpre a sua e depois tem que ter uma avaliação. Imagine se E pronto. cada engenheiro Agora, eu vou fizesse o que perder tempo pensasse. de sair fazendo isso, então eu não vou viver. Aí é aquela pergunta, quando é que eu vou viver se eu vou estar preocupado com você? A gente vai entendendo Ou assim com o qualquer seguinte. A gente vai entendendo o seguinte. Essa profissão, assim como várias profissões, elas precisam de uma orientação para que ela consiga se compreender enquanto ela mesma, que são os limites da profissão. Quando o aluno perguntou nesse exemplo que eu dei sobre limites, foi no sentido assim de obstar o desenvolvimento. Não obsta. Mas limite no sentido de orientação, ok, né? É preciso que haja. É lógico. Caso contrário, a gente não evolui. Assim, a gente tem que se lidar de acordo com algumas normas éticas e morais. Isso. E que são normas que vão se adaptando ao longo do tempo, você pode modificar, se atualizar. E é de comum acordo. Lógico. Por E é isso assim é um mesmo. conselho, né? E se quiser tocar só para dar alisar, acariciar o ego de Ruth, olhe como as mulheres eram tratadas no passado, né, Ruth? Que não mas aí tinha a gente direito virou a nenhum, mesa. né? Não tinha direito nenhum. Olha. E até você vê, quem era o homem? Não tinha a mulher estava atrelada. E ainda Então, temos hoje em dia- muitos problemas de misoginia. É, Muitos. Também. Ainda não terminamos de virar a mesa, Não tá termina. aceitando. O caminho, afinal de contas, é muito tempo. Né? Assim, Então, eu acho assim, a mulher avançou muito, né? Sim. Se você comparar uma coisa um passado recente para hoje, mas ainda assim, nos dias de hoje é surreal você ver a quantidade de mulheres que são submetidas a situações terríveis em relação a relações com os homens, né? Mas assim, nós também, por outro lado, temos muitos exemplos de mulheres que não estão ficando só no querer, no desejo. Estão para ação. Estão para ação. Na engenharia, Ruth. Temos também na engenharia. Só para lhe deixar informada, há pouco tempo, por conta das ODS, né, da ONU, nós temos o eixo 5, que fala de equidade de gênero das meninas e mulheres, e aí o conselho nosso criou o programa Mulher, que ainda está muito incipiente, porque é uma dificuldade muito grande para você ver como é que você vai conseguir chegar nas profissionais e as profissionais perceberem que é preciso ter um posicionamento de igualdade de gênero e igualdade de oportunidade. Então não é da noite para o dia, mas assim, graças a Deus tem passado por mulheres no Brasil inteiro que têm percebido que a gente vai avançar. A gente não vai abrir mão desse espaço. Eu sempre digo, eu fui a pioneira, fui a primeira coordenadora do programa Mulher, e sempre venho dizendo às meninas, nós não podemos parar para pensar e perder essa oportunidade de avançar
dentro dos espaços de poder do nosso sistema, que é predominantemente masculino. É uma média de 20% de profissionais engenheiras nas diversas modalidades e 80% de homens, mas muitas mulheres hoje ocupam um cargo de liderança, muitas mulheres hoje estão avançando, mas ainda está muito incipiente. Por exemplo, na Bahia, nós temos 90 anos de conselho e nós só tivemos presidentes homens. Para mim foi uma grande alegria ver a OAB com uma presidente e uma vice-presidente mulher. Né? Isso nos dá uma alegria muito grande. Por quê? Porque assim, não é que a mulher seja melhor nem pior do que o homem, mas é igual. Então, se nós temos a oportunidade dos homens estarem sempre lá, temos que ter também a oportunidade para as mulheres também chegarem lá. Né? Isso depende também de um trabalho muito grande, muito extenso. Não é de convencimento, não, mas é de realizações para mostrar que nós, mulheres, temos competência para poder ocupar esses cargos de poder, de liderança e de comando. Graças a Deus, eu nas minhas lideranças de coordenação, que eu sou a única mulher coordenadora da Câmara de Engenharia Civil da Bahia. Imagine, uma Câmara predominantemente masculina, eu consegui chegar lá e consegui chegar também na coordenação nacional. Então, pela Bahia. Não é fácil você representar um congresso. Eu me lembro que eu fui para um evento na Argentina, em Buenos Aires, aí foram apresentar o cônsul brasileiro do Brasil na Argentina, em Buenos Aires. E ele falou, a coordenadora nacional é uma mulher. Fez assim uma interrogação gigantesca. Eu disse, sim, sou eu, por quê? Tem alguma dúvida? Quer saber o quê mesmo? Eu sou Ruth Carvalhal. E aí, segui. Prazer. O que se precisa? Então, assim, não é fácil não, sabe, Camila? Mas, assim, eu acho que de todas as mudanças que estão acontecendo no mundo, nas diversas questões que a gente está colocando aqui, como a questão, por exemplo, cada vez mais a ética está se mostrando como um elemento que tem que estar em cima da mesa. Não venha falar comigo se você não tiver ética, que foi a pergunta de Cláudia ontem, que fez essa pergunta hoje para você. Ela perguntou à profissional que fez a palestra como a gente lidar com um gestor que não tem ética com sua equipe de trabalhadores. Então, assim, é muito complicado. É um avanço na consciência das pessoas, é um avanço nas atitudes que as pessoas precisam ter, mas, acima de tudo, aprender. Se não aprendeu lá atrás com o livro de Sofia, aprende agora, porque a gente precisa dessa figura. Né? E aí, dentro dessas transformações, tem o espaço feminino. Ninguém parou para pensar, mas não foi proposital. Mas nós elaboramos a nossa semana de ética, onde as palestrantes são mulheres. Não foi pedido meu, não. Eu perguntei, tem alguém para indicar? Ruth, aí o colega indicou, Eu não sei. Epa, não falei nada. O colega indicou, ontem uma colega para falar. Não, hoje você tem razão. E amanhã, porque a coordenadora da Câmara Nacional é uma mulher. Não, eu tenho que perturbar você e dizer que, né? Eu tenho que perturbar. Só pontuando uma coisa, Ruth, eu não sei porque todas as mulheres não estão, porque elas não se despertaram ainda para isso. Porque assim como nós temos na nossa, nós temos na política também. Que mesmo com a cota de 20, vários partidos foram, né, denunciados porque colocaram laranjas e não mulheres efetivamente, entendeu? É só para um comentário. Eu acho que precisa despertar isso nas mulheres para que elas queiram fazer isso e enxerguem isso como uma boa coisa e uma boa contribuição, né? Muitas vezes talvez não tenha isso, porque elas talvez ainda não se despertaram. Na minha opinião, eu acho que elas não foram despertas ainda e tem outras coisas, talvez, que elas achem mais importantes. É uma opinião. Mas a gente está nessa direção. Não. Doutora Camila, tem mais alguma colocação para fazer? Que nós estamos caminhando para o final da nossa live, nossa mesa cast, né? Mesa chiquérrima. Olha, eu acho que não teria a acrescentar, mas me lembrei agora de uma das coisas que a gente trabalhou lá na UFBA, né? Quando nos encontramos na disciplina de ética aplicada. Que é o seguinte, é fundamental que as pessoas saibam diferir, ou discernir, ou diferenciar pessoas de coisas. Né? E por vezes no nosso fluxo habitual do dia a dia a gente reifica pessoas. O que é reificar? Tratar como res, como se coisa fosse. E a gente tende, por conta do volume de trabalho, a não parar para prestar atenção nas pessoas enquanto pessoas, e a gente trata como se coisas fossem. E isso pode acontecer sobretudo em ambientes que valorizam muito o âmbito quantitativo e menos o qualitativo. Isso não é um demérito, mas a gente tem que prestar atenção. E aí Kant, nesse mesmo livrinho, ele fala que a diferença entre pessoas e coisas
é que as pessoas, elas são fins em si mesmas. Eu não preciso de nenhum adereço, não preciso de nenhuma característica específica para dizer, agora é uma pessoa. Já as coisas, elas são meios. Então, elas têm que ter determinados formatos para que elas sejam valorizadas por aquele meio em que elas estão. Só que as coisas, elas têm um preço, né? Para que eu possa permutar, trocar, comprar, vender. Já as pessoas que não são meios e são fins em si mesmas, elas têm dignidade. Elas não têm preço. Entender que pessoas têm dignidade me faz pensar que eu preciso refletir cotidianamente como lidarei com pessoas. Quer seja na ética profissional, na minha percepção de etiqueta, na minha compreensão de normatização deontológica, tudo isso para que eu possa não correr o risco de reificar quem quer que seja, ainda que seja alguém, hierarquicamente, institucionalmente falando, inferior. Né? Então, muito cuidado. Eu acho que essa é uma mensagem que a gente pode deixar, que não é minha, é de Kant, para a gente deixar no final. Muito cuidado, porque quando a gente não reflete, a gente reifica pessoas e trata como se coisas fossem. E uma parte dessa é bem simples. É muito comum aquela pessoa que está fardada e que depois você vê depois e você talvez até nem reconheça que é aquela mesma pessoa, que você está acostumada a vê-la de uma outra maneira. E é preciso que você enxergue ela numa outra circunstância, que até assim, que é um acaso. Por quê? Porque ali você está uma coisa. Porque uma farda, às vezes um cabelo preso, é um jeito, modo de ser. Uma forma de apresentação. Ela sai dali, ela é quem? Alguém com dignidade. E às vezes essa alguém, se você não prestar atenção, sempre, ela não é vista. E também, para arrematar, agradecer, né, Ruth? Agradecer. Dizer que muito obrigada. Eu fiquei muito assustada com o convite, porque eu sabia que eu não ia ter nada para poder falar. E depois eu pensei, olha, acho que deu certo. Tá vendo? Acho que a gente conseguiu refletir a sobre a ética da vida, né? Eu sou uma intrusa, mas que talvez tenha se dado eu acho bem que aqui. A intrusa com o olhar de fora, lembra do olhar de fora? É sempre interessante. E obrigada também, viu, professor China? Eu agradeço muito por ter conhecido. Por acaso também meu mestrado foi em Portugal. Ai, que delícia. Mas foi em Tempo foi lá em Lisboa, no Instituto Superior Eu fui Técnico. nos Açores. E eu fui no IST. Tá vendo como vocês estão? Tá bom? Eu, coitado, estou indo pela primeira vez fazer uma palestra. Fui selecionada para fazer uma palestra em Portugal. Que mulher chique! Minha primeira palestra, que era no Congresso Americano de Mulheres. A única baiana que vai estar lá sou eu. Mas jogue duro. Então vamos fazer o nosso encerramento em razão do avançar da hora. Mas assim, colocar como é importante a gente não perder de vista essa temática para os profissionais. Me parece que esse material vai ficar gravado, as pessoas vão poder acessar e assistir com calma e aproveitar essa preciosidade das falas da nossa querida doutora Camila Vasconcelos, que é uma profissional assim, nota 1000. Na época eu estava finalizando o meu projeto para ser qualificada, para poder me abraçar a dissertação. Ela falou assim, não esqueçam de procurar lá me fugiu agora a palavra, naquele código que tem, não é um código, é nos direitos humanos, não é código. Sim, não. A Declaração Universal. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Procure se situar dentro para poder dar um plus no seu trabalho. Isso Eu acho que foi a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos. Uma paixão, quando você se encontra ali e dali você vai começando a trabalhar e mostrando que você está interessada em compreender a sociedade como um todo, né? Então, assim, eu também sou intrusa, sou engenheira, estou lá na Faculdade de Medicina, mas muito feliz de conhecer cada vez pessoas mais interessantes. Quero agradecer aqui todos os nossos internautas, em especial os nossos membros da comissão que acessaram hoje para assistir, o Jussi Pita, que é uma figuraça, e o Adinailson também podia acessar hoje. Né? O China, que é o outro conselheiro que veio presencial com a gente, a nossa presidente da Associação Feminina Nacional, a Márcia Virgínia, que está ligada aí assistindo, a nossa coordenadora da fiscalização, ex-conselheira federal, Michele Costa, que também é uma profissional que está aqui também para aprender, como todos nós, aprendendo sobre ética, né? Porque é importante a gente citar os internautas, porque esses internautas é que fazem a diferença e transmitem para os outros colegas. Olha, eu assisti uma live, está lá gravada, aproveite, acesse,
pela importância do conhecimento. Quero agradecer à equipe do CREA Bahia, né, em nome do nosso presidente José Valcarqueja, que nesse momento está se deslocando para o aeroporto, que ele vai embarcar para Salvador. Mas ele mandou um grande abraço e agradecer a oportunidade. A nossa jornalista Nádia, que está aqui ao lado nos prestigiando. Né? A Poliana, o Eric, ao Rodrigo, o Elaciel, falei certo? Eu estava morrendo de medo esse nome dele especial, que foi uma mistura de ela com Ciel e deu Elaciel. Mas, enfim, nada sem nenhuma grava ética, porque a ética para nós é o nosso baluarte de sustentação do nosso sistema. Agradecer essa oportunidade, dizer que, como eu disse ontem, né? Você quer saber sobre os eventos do CREA Bahia? Siga a gente no Instagram. Para mim é até aí, né? Tem também Facebook, LinkedIn, Twitter. Inscreva também no nosso canal do YouTube e ative os lembretes para ser notificado quando as lives começarem, né? A playlist com todos os eventos realizados está disponível no canal do YouTube, né? Amanhã nós temos a palestra com a partir das 19 horas, pelo mesmo canal do CREABA 1, do CREA Bahia, com o tema Ações da Comissão de Ética, que será apresentada pela engenheira ambiental Janete Fernandes da Silva, que é a nossa coordenadora nacional, num conjunto de profissionais que tinham mais ou menos, nós somos 27, né, que nós somos 26 estados do Distrito Federal, nós somos 27 coordenadoras de Câmara, e nós somos 7 mulheres. E elegemos uma mulher para a comissão. Quer dizer, nós vamos avançando, não é? Nós vamos avançando. Já avançaram e muito. Vamos avançando. Como ele disse, querendo... E aí, nesse trabalho, nós estamos contando com a participação dos nossos conselheiros que tiveram disponibilidade para estar nos auxiliando e fazendo essa troca, né? Onde tivemos o Sérvulo e o Eliseu, hoje tivemos o nosso China, amanhã estaremos com o China novamente, né? E o nosso Odair Lacerda, que é engenheiro agrônomo. É um engenheiro de cada área, porque o importante é somar, né? E assim, eu fico muito feliz, porque também é uma Câmara que só tem uma mulher, além de mim, que é Márcia Nori, que vai ter que sair. E aí a maioria é homens, e a gente está lá no processo, porque a gente não desiste nunca. Agradecer imensamente e dizer que a gente está encerrando nossos trabalhos e que a gente vai somente fazer um registro aqui com entrega de um material institucional do nosso conselho para a nossa convidada especial. Ainda vou ganhar presente? Gente, ó. Então, eu dou por encerrado esse evento, pode encerrar o sinal, agradecer a todos e aguardá-los amanhã às 19 horas. Muito obrigada.